Bom, como nós dissemos, o estudo que vamos fazer, em continuação ao Livro dos Espíritos, está nos ligando às relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Tomé, qual era a pergunta mesmo, Tomé, que hoje nós vamos fazer? 296. O Tomé estava atento semana passada. Aquela que fizemos antes, que foi a 295, tratava de explicar como estamos falando das relações entre as entidades, do lado de lá, entre os espíritos, não é? Como que sentimentos experimentavam depois da morte aqueles a quem nós fizemos mal aqui neste mundo. Nós convivemos com várias pessoas, não é? Algumas nós teremos simpatia, teremos carinho, teremos uma relação harmoniosa. Eventualmente, com outras, nós teremos conflitos. Às vezes prejudicaremos, às vezes teremos que criar ou viver situações desagradáveis. Por força das próprias contingências da vida, algum credor vai ter que executar o seu devedor. Algum proprietário vai demandar para pôr na rua um inquilino que não paga. Ou o inquilino que ele não deseja mais. Algum patrão que não gosta de determinado empregado e não é capaz de relevar um equívoco, pode simplesmente mandá-lo embora. E alguns o fazem, inclusive, sem motivos. Querem cortar despesas, querem trocar um funcionário experiente que custa caro por uns 3 que custam barato. Então, estas relações naturalmente produzem confusões, discórdias. Além disso, falamos também das relações afetivas. Nos relacionamos com pessoas e nesta relação, que não envolve necessariamente o profissionalismo, encontramos inúmeras causas de aflições, de desentendimentos. Interesses escusos podem mover a manifestação de afetos. Usos de corpos podem motivar a aproximação de pessoas. E do mesmo modo que assim se aproximam, podem ser descartadas quando não são mais interessantes. E estes processos, naturalmente, produzem aflições, geram descontentamentos, causam marcas na nossa afetividade ainda despreparada para suportar dos outros comportamentos assim. E muitas vezes nós mesmos causamos isto nos outros, indiferentes ao sofrimento que vão experimentar. Então, depois da morte, é legal fazer essas coisas, né? Enquanto a gente está aqui, você vira as costas, você despede, você despeja, você executa, vai cada um para o seu lado e tchau. Vai se virar, meu filho. Procura outra. Mas vai chegar o dia em que todos vão embora para o outro lado. E como nós estamos tratando exatamente da relação afetiva, de simpatia e de antipatia, na pergunta que da semana passada nós estamos aqui retomando, Kardec desejou saber qual era o sentimento que depois da morte aqueles a quem fizemos mal experimentam contra nós. O mal foi feito aqui neste mundo, por nós. Quando nos reencontrarmos do lado de lá, que sentimentos eles terão contra nós? E nós vimos que isso vai variar dependendo do entendimento, da evolução daquele espírito. Se aquele espírito já atingiu um nível evolutivo capaz de fazê-lo entender
nossas fraquezas, nossos equívocos, percebendo o nosso arrependimento, como fala a resposta, não é? Eles estarão esquecendo o mal que nós desfizemos. Mas se forem maus, se forem iguais ou piores do que nós, certamente poderão conservar ressentimentos, mágoas. E, em alguns casos, poderão perseguir o espírito do seu algoz, até em uma outra existência. Porque nós, quando ouvimos falar de processos obsessivos, processos de perseguição, imaginamos sempre a figura de um ser maligno atuando injustamente sobre um ser bondoso, um pobrezinho, uma criança atormentada, um jovenzinho que está aflito, que está doente e tem uma alma negativa, satânica sobre ele, sugando seu sangue. Mas, em todos os processos obsessivos, esta imagem é a mais tola que nós poderemos fazer a respeito, porque certamente não há inocentes nessa circunstância. Certamente, aquele que hoje é uma criancinha inocente, bonitinha, ou aquele jovenzinho que está lutando e não sabe o que fazer, está sempre aflito, perseguido por entidades obsessoras, por sua vez, pode ter realmente semeado situações bastante trágicas na vida daqueles seres. Então, às vezes acontece em alguma instituição espírita que tem entre os seus trabalhos o de conversar nas reuniões de desobsessão, assim chamadas, conversar com as entidades. Um equívoco cruel por parte dos que vão conversar com os espíritos. Este equívoco, ele se manifesta no pré-julgamento inadequado que estes dialogadores fazem quando se defrontam com uma entidade endurecida, achando que ela está fazendo isso de maneira injusta, que ela é má, que ela é cruel, que ela é desumana. E às vezes se dirigem a estas entidades como se elas fossem algozes, assim, por gosto. Alguns são. Alguns espíritos que atacam os encarnados não têm nada contra os encarnados. São espíritos mandados por outros. São espíritos que estão prestando serviços a outros espíritos que, desejando nos prejudicar, ou prejudicar aquele encarnado, designa que aquele grupo atue sobre o indivíduo. E como este grupo de entidades se coloca em submissão por temor, por dívida moral, àqueles que o mandam, eles vão. Em alguns casos é assim que se dá. E como às vezes o encarnado não está vigilante, é ruim, faz coisas erradas, é muito fácil dessas entidades que não têm nada contra ele atuarem sobre ele. Mas, se isso por um lado acontece, mais comum também é encontrarmos espíritos que têm o que reclamar contra aquele cara, contra aquela pessoa. E esse ter o que reclamar significa que lá no passado, aquele que hoje parece um anjinho, um ursinho de pelúcia, era um urso de verdade, era um agressor. Lá exterminou a sua família, destruiu suas esperanças, vilipendiou suas filhas na sua frente. Como nós podemos tratar com tal desrespeito esta dor, sem no mínimo compreendê-la, sem no mínimo dar a esta alma a razão necessária para que ela se veja entendida no mal que deseja,
multiplicar contra o encarnado. E às vezes, nas reuniões de desobsessão, por despreparo de um lado e por excesso de vontade de ajudar de qualquer jeito de outro, o esclarecedor começa: você não pode fazer isso, isso é um pecado, você não pode fazer o mal, você tem que se afastar, você não está vendo a desgraça que você está fazendo na vida dessa pessoa, onde já se viu, e se ele fosse seu filho, o que você ia fazer? Afasta-se dele. Alguns fazem isso, inclusive. Nós vamos pedir aos espíritos que amarre ele, leve ele para o fundo do mar. Não sei por que para o fundo do mar. Acho que o espírito se molha. Para dentro do vulcão. Mas por que para dentro do vulcão? Ele tem medo de lava ou do calor excessivo? Mas é quase um terrorismo que alguns praticam contra alguém que já foi aterrorizado por aquele. E que, se o esclarecedor, se o dialogador tivesse tido seus filhos, suas filhas estupradas por aquele que hoje está obsedado, na sua frente, sem que ele pudesse fazer nada, e depois todos serem assassinados, com ele sendo o último a morrer, só para que ele visse toda a crueldade, talvez o esclarecedor de hoje fosse um ajudante da perseguição da entidade obsessora, de ódio contra aquele ser. Uma coisa é a gente, no conforto da nossa casa, na roupa confortável, no estômago cheio, a gente aprender que o mal não deve ser feito. Outra coisa é você receber o mal e, apesar disso, ter que fazer o bem por escolha. É por isso que, não querendo defender a ação obsessiva, este é o pior caminho para rompê-la. Este tipo de conversa, esse tipo de ação verbal que não compreende o mal de que aquele espírito foi vítima, é a forma mais cruel de recebê-lo em uma instituição espírita que tem a função não de libertar o encarnado da obsessão. A função da casa espírita é de libertar todos da ignorância. É de combater a enfermidade, não é de combater ou libertar o enfermo. Portanto, não existe desobsessão que não passe pelo socorro ao obsessor, pela compreensão da sua dor, pela compaixão para com tudo aquilo que ele enfrentou na vida, para que só depois, quando ele percebe que ele está sendo amado porque alguém o entende, e quando ele, por causa disto, geralmente os amigos espirituais que prepararam aquela reunião, aquela comunicação, começam a trazer para que ele veja a filha, o filho, que ele achava que tinham morrido, pela ação daquele ser que agora ele persegue, e que em espírito estão tentando ajudar o paizinho a sair daquela situação. Só então esse espírito consegue retomar um pouco do equilíbrio, percebendo que os filhos não morreram, que aqueles seres que ele ama continuam vivos a amá-lo, e que agora que passaram-se tantos anos desse afastamento, porque o ódio cega, ele tem duas opções: ou ele continua querendo se vingar e continua afastado dos filhos que eram o motivo da sua vingança, ou por fim ele renuncia à vingança e vai abraçar as crianças que ele tentou defender com a sua vida e que ele reencontra.
É muito difícil que um processo obsessivo resista a isto. E é muito fácil que qualquer obsessor, mesmo de quinta categoria, resista ao papinho. Você não pode fazer isso, você é mau, você tem que deixar o coitadinho livre. Coitadinho? Você não sabe que capeta é esse cara aí que está parecendo um coitadinho. É o que eles respondem. Portanto, a segunda parte da resposta da pergunta 295 é bastante esclarecedora a esse respeito. Se são espíritos maus, podem conservar ressentimentos. E algumas vezes vos perseguir até em uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Vamos lembrar que nós já explicamos na outra semana que esta palavra castigo não é adequada para o entendimento da divindade, naquilo que ela representa. Pode estar aqui como uma palavra que demonstre o sentido que não é de um Deus que machuca o filho que ama, mas é um Deus que deixa que cada um recolha o que fez, para que aprenda. Essa é a finalidade de Deus permitir que nós sejamos visitados pelas entidades que nós prejudicamos, que nós aprendamos que o mal atrai o mal, produz o mal e precisa ser resgatado, mas que o resgate mais adequado para o mal não é o mal. Só aí que a gente vai entender que é o bem que deve ser usado para libertarmos-nos das influências. E nós lembramos aqui a história que contamos sobre o Máscara de Ferro. Alguém procurou? Levanta a mão quem procurou o Máscara de Ferro. Valdiner, você não procurou, Valdiner? Encontrei. Você não encontrou? Mas alguém procurou e não encontrou? Seu computador está quebrado, Valdiner? Lapso de consciência. É diferente de não encontrei. Esquecer é uma outra questão. Mas que foi em uma pergunta sua que eu respondi sobre. E que eu volto a dizer para que procurem. Porque esta história é bastante importante para compreendermos como a prática reiterada do bem é o antídoto contra as obsessões, contra as más influências. É um antídoto. Porque os nossos próprios espíritos protetores permitem que essas entidades nos atuem sobre nós. Espírito protetor não é leão de chácara, sabe? Aqueles caras que ficam, sai daqui, esse cara é meu, eu que protejo ele. Espírito protetor é um amigo que nos quer ajudar, mas para ajudar-nos, às vezes precisam deixar que a gente dê a topada no chão, caia de cabeça, entre no espinheiral. Não vai por aí, se eu fosse você eu não ia por aí. Eu quero ir, tá, então vai. Aí tá o cara se debatendo com água até o pescoço, socorro, socorro. Aí vai lá o carinha, eu falei para você que não era bom ir por aí, é mesmo, né? É mesmo. Então aprende, começar a escutar os bons conselhos. E isto, o mundo espiritual é muito sábio. Então os nossos espíritos protetores, eles tentam nos ajudar, mas eles deixam que a gente faça o que é necessário e permitem que entidades negativas se acercam de nós, se nós abrimos campo para elas. Da mesma forma que dizem, não importa o que você tiver que passar, faça o bem, sempre. Esse é o antídoto. Faça o bem, sinta o bem,
caminhe no bem, no pensamento e no sentimento. Pronto. Espíritos obsessores não conseguem atuar sobre aqueles que mantêm o seu pensamento vigilante e as suas atitudes no bem, mesmo que eles tentem. Eles não desanimam, eles vão persistir. Se nós não desanimarmos e persistirmos, nós também temos essa proteção constante de nossas próprias atitudes, até que chega o dia que ele cansa. Até que vem o momento em que o nosso obsessor... É aqui, Vanderlei, por favor. Até que chega o dia que o próprio obsessor... Obrigado. Em que o próprio obsessor diz: puxa vida, eu já tentei de tudo e não deu certo. Acho que esse cara melhorou mesmo. E eu é que estou marcando o passo aqui. Contei já para vocês a história do dia em que Chico Xavier foi visitado por Satanás, lembram? Lembram? Isso. Não vou contar de novo, portanto. Mas é interessante a esse respeito exatamente a resposta que o Espírito deu ao Chico, que obviamente não se tratava do espírito do Satanás em pessoa, não é? Mas tinha toda a cara, todo o jeito, todo o cheiro, porque fazia isso para assustar, já que nós cultuamos essas figuras mitológicas com todo aquele aparato de imagens assustadoras. Essas entidades vestem-se com essas aparências para intimidar, não é? Aqueles que as enxergam. Então, se um espírito quer te assustar e sabe que você tem medo de barata, ele pode fazer você topar com uma imagem de barata no seu sonho, você ser atacado por uma super baratona, sabe? Cobra, escorpião, morcego, essas imagens que estão conectadas com o nosso temor. E eles utilizam isto, por causa de eles saberem que nós temos essa fraqueza. Agora, quando nós estamos serenos, essa ação é repelida. E por mais que as entidades tentem, você se mantém em equilíbrio. Até que chega o dia que eles se cansam. E que, se eles não melhorarem, eles vão procurar outro para atazanar, porque eles estão cansados de não conseguir sucesso com aquele indivíduo. Certo? Essas foram questões da semana passada, na pergunta 295. Vamos então para a pergunta 296, que é a de hoje. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? O que vocês acham? Elaine? Eu acho que depende. Novamente, de acordo com... depende de acordo com a evolução dele. Sim. Quanto mais depurado, menos enganos ocorrerá. Certo. E quanto mais inferiorizado, mais apegado à matéria, logo estaria aí passível de se enganar. Veja só, enquanto nós estamos na Terra, como encarnados, nossas afeições podem ser enganadas? Podem ou não? Pode. Geralmente são, não é? Nós achamos que amamos muito uma pessoa e depois encontramos uma outra mais bonita, mais rica, mais forte, mais musculosa e descobrimos que amamos mais o outro. Nós amamos muito uma pessoa até o primeiro momento em que ela não concorda com a gente. Você descobre numa dessas baladas tão assim agradáveis do dia a dia, dos fins de semana, que aquela é a sua deusa. E aí já se apaixonou lá no acende e apaga, né, da sala. Aí, ai, a minha paixão, ai, encontrei minha alma gêmea.
Aí vão, né? Ah, eu também. Aquela euforia na novidade, todo mundo. Vocês já encontraram alguma lógica em alguém dizer para você, 5 minutos depois, um dia depois, uma semana depois, que te ama? Se alguém disse isso para você, por favor, não acredite. Até por defender-se mesmo das ilusões. Não acredite. Porque na hora da novidade, é fácil você dizer que ama. Ah, eu te amo tanto, querida. Ai, que bom que você disse isso, porque agora eu tenho que te contar. Você me ama. Ai, agora eu estou satisfeito de ter ouvido isso. Uma semana depois que já estão juntos. Ai, sabe o que acontece? É que antes de conhecer você, eu era prostituta. E eu tenho certeza que o seu amor não vai mudar depois de saber que eu era prostituta. Aí você sai com os teus amigos, cara, ô, você arrumou uma namoradona, hein, bonita. Ih, meu Deus do céu, será? Como é que tá a fulana? Ah, você vai amar? Você namora o cara, bombadão, bonitão, sabe bombadão? Aí, tá apaixonada. Apaixonei. Daí, de um tempo para frente, né? Começa a descobrir que bombadão é chefe de quadrilha. Uma boa profissão para o bombadão, né? Geralmente, com algumas exceções. E aí, o que você vai continuar amando o bombadão? Vai fazer fila lá no Ataliba Nogueira, no presídio, na penitenciária AP não sei quanto, para levar um cigarro lá para o bombadão quando ele for preso, com a sua quadrilha. Vai fazer parte da quadrilha, porque algumas são tão assim alucinadas que entram na quadrilha do bombadão. Então esse negócio de, eu te amo, minha deusa, sabe? Ainda isso pega, sabe? Isso ainda cola. A carência é tão grande, a ignorância é tão perpétua que, chamou de princesa, pronto. Mandou uma florzinha. Escreveu uma poesia do pé quebrado, sabe? Que rima porta com morta, com horta. Ai, meu amor, estava pensando em você, aguando a horta. E fiquei pensando o que seria de mim no dia que você estivesse morta. Minha vida ia ficar totalmente torta. E termina, eu te amo. O cara é narfa até no dizer que te ama. Ai, mas isso, onde eu vou arrumar um outro poeta que nem esse? Qualquer sanatório tá assim, ó. Pode ir lá, com mais talento ainda. Só não é bombadão. Né? Então esse negócio, eu te amo, não. Se ela, depois que você estressar, xingar Deus e o mundo, depois que você vomitar no pé dela, depois que você deixar ela na mão, depois que você, com uma das doideiras que você tem, mostrar todos os seus defeitos, se ela ainda estiver presente, e se ela gostar de você, pode acreditar que ela te ama. Porque ninguém mais te aguenta. Aquela é uma santa. Aí é um amor verdadeiro. Na hora em que você viu a coisa que não era adequada, que não era gostosa, que não era linda, aí sim. Aí você, mais por atitudes do que por palavras, você vai perceber que a pessoa realmente te gosta. Em um gostar que pode parecer amor. Mas nesses trotezinho de 15 minutos de balada, eu te amo, você é a deusa da minha vida, minha princesa, meu príncipe,
Eu me sinto segura na sua presença. Ah, essa frase é fatal. Não sei o que vai ser de mim sem você. Ó, fica aí no ponto do ônibus. Vai a pé para casa. Porque essa pessoa, ela é mais criança do que quando ela tiver filho. O filho dela. Porque essa pessoa está no desespero. Está fazendo tudo para te laçar. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Ela está te comprando, pagando o preço mais barato que ela tem. Mexendo com a sua vaidade, com a sua ilusão de que você é o salvador de todas as mulheres. Existe uma frase que é muito legal e que vale a pena a gente sempre lembrar. Para os homens, que são os mais idiotas nessas questões. Está escrito assim: atrás de uma bola sempre vem uma criança. Em campanhas de trânsito isso é comum, você vê, né? Tome cuidado, você que é motorista, porque se você vê uma bola correndo na rua, logo vem uma criança para pegar a bola, né? Então, está escrito assim: atrás de uma bola sempre vem uma criança. A mulher que dá bola sabe disso. Né? Essa é uma frase muito importante. É claro que todas as generalizações são inadequadas, não é? Mas vocês, mulheres, vocês sabem disso, não é? Quando desejam atrair alguém que seja interessante, não é? Tem um monte de recursos para fazer o boiozão, né, cair na armadilha. Depois que caiu na armadilha, aí aproveita o tempo que der e vê se vale a pena. Mas é uma realidade que, infelizmente, as pessoas acabam sofrendo para descobrirem que ainda não se amam. Estão se usando. Essa é a relação da vida. É ruim? Não, vai fazer sofrer, mas do ponto de vista do aprender, vai ensinar. Então não pode dizer que é ruim. Mas é claro que aquele que está passando por isso, aquela que está enfrentando isso, não vai gostar. Podia evitar? Podia. Podia evitar. Mas, em uma época em que a gente está indo passear com a desculpa de se divertir nesses ambientes, e cada um tem que dizer: não, beijei 45 hoje. Na boca. Mas sua boca é pior que o esgoto. Você beijar 45 caras, 20 caras, 15 caras, 12 caras, 5 caras numa noite, na boca. Olha, sem beijar, a boca de cachorro tem menos bactéria do que a boca do ser humano. Sabiam disso? Se você pegar uma placa Petri e fizer uma cultura usando a saliva de um cão e usando a saliva de um ser humano, o que vai desenvolver na placa Petri de um cachorro é muito menos do que o cogumelo atômico que vai nascer na placa Petri da saliva do ser humano. Muito menos. Agora imagina depois de 15 chulapadas assim, né? Daqueles arranca-toco, em uma única jornada, não é? Até a flora intestinal foi modificada. Tem tanta bactéria nova ali que já todo o intestino já está repovoado de novidades. E é isso, não é? A minha felicidade agora. Encontrei 15. Tem que ser no escuro, por isso que essas baladas são assim, né? Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Você não escuta ninguém, você não consegue ouvir a voz. Daí você vai descobrir que dos 45 que beijou, são 28 mulheres e uns 17 homens. Por quê? Porque está no escuro, no acende, não apaga, você agarrou o cara agarrou você. Desculpa, foi engano. Vamos pro próximo. No escuro, faz-se qualquer coisa, né? Que não se faria no claro. Então, isso acaba fazendo o sofrimento das pessoas.
por uma tolice. Agora, como disse a Elaine, a afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre, ou melhor, a afeição de cada espírito, as afeições, são suscetíveis de alteração. Quando os espíritos são puros, as afeições são inalteráveis. Está escrito no corpo da resposta. Eles têm afeições que se lastreiam em verdades, em sentimentos reais, sentimentos que não dependem da aparência física. Nós vimos hoje na televisão uma cena tão dantesca que é triste ter que comentá-la, mas está ligado a isso. A mãe espancando um filho paraplégico, sendo filmada por uma câmera escondida. Certamente que essa criatura, sem que nós tenhamos aqui qualquer sentimento de condenação, ela não está em equilíbrio. Mas você escuta ela falando: você devia ter morrido. Ele sofreu algum acidente e não morreu, ficou paralítico. E ela tem que cuidar dele. Ele usa uma máscara, um respirador. É adolescente, deve dar todos os problemas que uma pessoa que não se movimenta dá para quem vai cuidar dele. E é a mãe que está cuidando dele. E o que você escuta dessa mulher falando para aquele ser, se fosse um estranho, já era assim algo indigno de outro ser humano. Mas vindo de uma mulher que deu à luz aquela criatura, é algo muito mais do que desumano. É de crueldade. Então, naturalmente, no nosso estágio evolutivo, é complicado a gente ter o entendimento necessário para que essas coisas que fazem as pessoas se indisporem realmente não continuem por um tempo nas vibrações depois que a criatura desencarna. Os bons espíritos, eles não estão fundamentados em se a criança ficou paralítica, se o filho nasceu com defeito, ou se teve um defeito depois, se ele é seu filho, se ele tem o seu sangue. Os espíritos puros amam o seu irmão porque é filho de Deus como ele. Não importa. E às vezes amam mais ainda os mais débeis. A gente vai às vezes comprar um animal de estimação, um cachorro, um gato, e naquela ninhada tem todos muito bonitos, mas tem um que tem uma perninha torta, um que nasceu sem o rabo, um que a orelha está faltando um pedaço, que vai sempre ficando enjeitado, porque ninguém gosta daqueles seres meio... Mas você olha para, não, eu quero esse aqui, eu quero esse que está tortinho, eu vou cuidar dele. Com mais carinho ainda do que de um que estivesse sadio. Então, os seres que se purificam, eles não precisam dessas belezas externas para amar. A afeição é inalterável. E é essa a resposta que os espíritos dão quando Kardec pergunta sobre as afeições. Esses espíritos não podem se enganar. Não tem mais a máscara sobre a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis quando puros. Quando puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. Mas quando eles não são puros, essas afeições vão se modificando. Chega do lado de lá, havia um comercial de televisão há um tempo atrás, em que um velhinho conversava com a velhinha. E ele então se confessava para ela. Ai, 50 anos de casado, aquela coisa assim, né?
viveram juntos. E então ela pergunta para ele, meu fulano, você, ao longo desses anos todos, você sempre me amou assim perdidamente, você sempre foi fiel a mim. E o velhinho, né? Olha, eu sempre amei muito você, mas você lembra, numa viagem lá em 1936, que eu fui fazer, encontrei uma moça numa estação, e ele conta, acreditando na boa fé da velha, né? Que ela iria realmente entender que foi uma coisa 50 anos atrás, aquela coisa toda, né? Ai, tá bom. Aí, né, já que ele foi sincero, ele pergunta para ela assim, e você, ao longo desses 50 anos, você também foi fiel, né? Como você está querendo saber se eu fui? Aí ela fala assim, aí vem cá um pouquinho ver, aqui na sala tem um automóvel que ele sempre quis ganhar lá, esperando por ele. Ai, meu sonho da minha vida, meu carro. E já esquece de continuar na pergunta para a véia. Né? Aí disfarçou bem o negócio e ela não precisou responder. Uma outra história a esse respeito é interessante, porque é a mesma situação em que o cara está velhinho, doente, assim, né? No fim da vida. A mulher está ali do lado cuidando dele, né? E ele fala, ai, Jurema, ai, eu não posso morrer, eu preciso falar com você. Fala, Joaquim, o que houve? Ah, eu queria te contar, eu não posso morrer com essa coisa na minha consciência. Você lembra da sua irmã, uma vez que você ficou doente, que você teve que ficar internada no hospital? A Judite, a gente tinha uma atração por ela, e aí a gente acabou ficando junto uns dias lá, mas eu me arrependi muito, eu quero te confessar isso. Ai, benzinho, não tem problema, toma aqui o seu remedinho. Ai, mas você vai me perdoar? Vou, claro, eu conheço a minha irmã, a Judite, ela era meio da pá virada, mas diz para mim que você me perdoa. Calma, Joaquim, calma, toma o seu remedinho, fica quieto para o veneno fazer efeito logo. Claro que eu te perdoo, mas fica quieto para o veneno fazer o efeito mais rápido. Do lado de lá, estas coisas vão sendo modificadas com o tempo, né? O efeito, a afeição vai mudando na medida em que os espíritos também se melhoram. Portanto, esta afeição, quando o espírito é puro, ela vamos dizer, consolidada. Os espíritos elevados não dependem de a gente ter ou não defeitos para gostarem de nós. Esse amor que o namorado que diz que ama vai ver morrer quando a sua amada diz que foi uma prostituta, ou este amor que a mocinha linda, apaixonada pelo seu soldado romano, talvez, né, perca todo o encantamento quando descobrir que ele é o chefe da quadrilha. Para os espíritos superiores, vai continuar esse amor, não mais por causa do corpo, não mais por causa do sexo, não mais por causa da beleza, nem por causa da riqueza. Vai continuar a amar por causa do amor que tem ele para os demais. Nosso amor depende do amor do outro, depende do outro se encaixar conosco, depende do outro ter aquilo que a gente espera. Mas esse é o amor de espíritos imperfeitos. A afeição verdadeira de espíritos purificados não depende dos outros, depende só deles. Eles já se plenificaram nessa fonte. E quanto mais eles oferecem, mais eles se abastecem com ela. E aqueles que a recebem, podem vilipendiá-la, podem desnaturá-la, podem sujá-la, que a fonte continua produzindo linfa. E quando aqueles seres não puderem mais estar em contato com aquela criatura, eles vão sentir a falta do que era tão bom e eles não valorizaram. Essa é a vantagem, não é? Agora, enquanto nós somos espíritos assim, precisando de evolução,
nós vamos para o lado de lá carregando essas... Ai, você já imaginou você chegar do lado de lá e descobrir do lado de lá que a pessoa que você amou na terra, na verdade, era uma pessoa que tinha uma conduta totalmente incongruente com o que ela dizia para você? Já pensou você chegar do lado de lá e, como espírito, descobrir que o seu marido, ou que o seu filho, que você ama tanto, na verdade é um indivíduo totalmente diferente daquele que você imaginou que ele fosse? Que a sua esposa, que parecia uma santa na sua presença, assim que no dia do seu velório já fez uma orgia lá na sua casa com o povo que foi te enterrar, para comemorar a libertação da escravidão que você impunha a ela. Ou seja, descobrir isso, nossa, eu vou ter que procurar um centro espírita para me desobsedar, senão eu vou matar aquela bandida sem vergonha, mãe dos meus filhinhos. Quer dizer, nós não estamos entendendo o funcionamento destas coisas em um nível mais elevado. Por isso é que a resposta dos espíritos está voltada para a plenitude do afeto quando existe elevação espiritual. O espírito elevado compreende as debilidades dos espíritos inferiores e não os julgam, os ajudam. Sabem que o espírito inferior vai errar no sexo, vai errar na droga, ou vai errar na profissão, ou vai errar na ambição, ou vai errar na mesquinharia, ou vai errar na mentira, vai errar na calúnia. Ele vai errar, ele é imperfeito. Então o problema não é onde ele errou, o problema é ter errado. Agora eu vou ter que administrá-lo naquela área, mas eu o amo. Isso é muito comum, e é belo isto, no amor de mãe. Esse amor de mãe faz com que a mulher encontre seu filho com os defeitos que ele tem, mas isso não impede que ela o ame. Nós vimos a mãe que levou o filho adolescente para a polícia. Esse rapaz que estuprou a senhora no ônibus, ou a outra moça no ônibus. A mãe o entregou para a polícia. Que gesto de nobreza, que gesto de heroísmo. Mas ela mesma disse, foi muito difícil fazer isso com meu filho. E eu imagino quanto deve ter sido mesmo. Mas veja que valor tem uma criatura que precisa entender esse amor vivido num testemunho como esse. Como ela teve nobreza. Educar o filho através, não do acobertamento, que é o que a maior parte dos pais fazem hoje. Pais covardes, pais medíocres, pais despreparados. Pais que acham que passar a mão na cabeça dos seus filhos é o que vai tratá-los ou de torná-los homens dignos. Não, essa mulher levou o filho e entregou para que ele também aprendesse a ser responsável. Não vai abandoná-lo lá, vai procurar levar o que ela puder, vai procurar dar-lhe amparo, porque o amor está sempre amparando os que falham. Essa é a lei do universo. Bem, a pergunta 296 nos deixou meditando a respeito dessas relações afetivas, que quanto mais elevados são os espíritos, mais perenes se mantêm. Agora, a 297 diz respeito à nossa maneira de conviver na Terra em relação ao que vem depois. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? O que vocês acham? Hein, Anderson? Eu acho que sim, né? Espera aí, deixa chegar o microfone lá. Vai lá. Eu acho que sim. Em todas as circunstâncias? É que você está lendo agora, né? Eu acho que é em todas as circunstâncias, sim, André. Você tinha um amigo que era sócio de orgia. Vamos fazer de... Você não, tá? Porque você é uma pessoa séria.
Mas o indivíduo tem um amigo que é sócio de orgia, sócio de gandaia. Aí ele desencarna. Do lado de lá, ele percebe que errou. Ele percebe que aquilo foi ruim, mas o amigo dele ainda continua adorando gandaia, adorando as mesmas doideiras. O que vai acontecer com eles? Vão continuar juntos? Aí não. Aí não. Então, nós precisamos lembrar, quando vamos meditar a esse respeito, que a afeição que uma pessoa tem pela outra pode ser no mal. As pessoas podem se associar, podem ter afetividade, por elas gostarem dos mesmos defeitos, das mesmas falcatruas, dos mesmos vícios. Os que se uniram para dar um fim na Elisa Samúdio, tatuaram o nome um do outro nas costas, escreveram, né? Tinham um relacionamento de afetividade, a ponto de criarem uma situação que se suspeita ser a de exterminar com a vida para resolver o problema do amigão. Mas bastou o tempo que ficaram na prisão para que um já começasse a acusar o outro. Para que um começasse a jogar a culpa no outro. Agora, vai desencarnar um, vai chegar do outro lado, arrependido. Eu não devia ter feito isso. E o outro ainda dizendo, não, eu sou inocente, não fui eu culpado, não sei o quê, foi o outro que fez. Eles vão ter afetividade? Vão ter um antagonismo natural. Então, a afeição, nós somos levados a entender a afeição como uma coisa boa, né? E é isso que levou você a dizer daquela forma que as pessoas que têm afeição vão continuar a ter. Pais que se querem bem, maridos e esposas, amigos, vão ter essa afeição e podem melhorá-la. Agora, você tem uma amizade com uma pessoa, baseada, por exemplo, na vaidade. Baseado, por exemplo, no exercício de determinadas distrações. E quando você desencarna, você descobre que aquilo tudo foi inútil. Que você só perdeu tempo. Mas a outra parte não. A outra parte continua gostando daquilo, a outra parte continua usufruindo, querendo aquilo. Então não dá para continuar. Tudo bem, você fica aí que eu vou procurar outra coisa. Ela vai fazer outros amigos, que são afinizados com aquilo que ela gosta. Enquanto se você ficar lá, você fica igual. Por isso que a gente costuma dizer para as pessoas que começam a se dedicar ao caminho espírita, para que elas se preparem. Elas necessariamente vão ter que mudar de amigos. E se elas não mudarem, os amigos vão mudar. Vão mudar-se dela. Porque esta é a lei do universo. Enquanto há afinidade de interesses, todos são afetivamente próximos. Mas começa um a pensar diferente, a agir diferente, ele já não faz mais parte do grupo, então não dá. E o cara aí, acho que virou crente. Não está mais bebendo. Só parar de beber bebida alcoólica já é uma afronta. Você pode continuar jogando futebol, pode continuar dando pernada, pode continuar gostando do churrasco, mas não está mais bebendo? Esse é um indício. Cuidado que o cara está ficando perigoso. Aí não fala mais palavrão. Meu Deus do céu, não fala mais palavrão. Não fala mais de mulherada, porque... Não dá. Fala, Fábio. Virou viado. Virou gay. Está soltando pluma em algum lugar por aí. É o conceito dos outros. E essa coisa agressiva que eles falam exatamente para desafiar o cara a mostrar que ele é macho ainda. Então ele volta a beber se ele não tem caráter. Se ele não tem personalidade, ele vai ser manipulado pela opinião desses pseudo-amigos, que não são amigos. Eles só têm interesses comuns. Então, isso é muito comum. Às vezes as pessoas ficam tristes. Agora que eu me encontrei, agora que eu estou entendendo a lei do universo, agora que eu sei como funcionam as coisas, agora não tenho mais meus amigos. Ninguém quer ficar comigo. Ninguém me entende. Quando eu chego, eles mudam de assunto. Claro, eles não se interessam por aquilo que você descobriu. E se eles forem generosos com você, eles vão te tratar pacificamente como um louco manso.
Mas, se forem como são os da maioria, eles vão te relegar ao ostracismo. Por isso, você se prepare, você vai mudar de amigos, ou você será mudado por aqueles que você achava que eram seus amigos, mas nunca foram. Isso é normal, é assim mesmo. Porque as afeições, quando não estão enraizadas em bases positivas, em bases elevadas, em bases nobres, ela não se mantém. É o que a resposta da pergunta 297 nos apresenta. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas, se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis do que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Daí ser importante que nós meditemos a respeito daquilo que nos une a certas relações. O que nós estamos fazendo? Onde estamos indo? Por que estamos querendo aquele tipo de companhia? Ela vai ser durável? Ou ela durará tão somente o tempo em que nós estivermos no mesmo barco? Aí você fica doente, você precisa de alguém que te visite no hospital, que passe a noite com você, porque você não pode se levantar, então alguém tem que ir lá tirar sua fralda, colocar a comadre, o compadre, etc. E aí você fala para os teus amigos de cerveja, para os teus amigos de futebol, alguém pode vir aqui passar a noite comigo, me limpar, porque eu não posso ir no banheiro? Pô, eu até ia, mas tem uma viagem. Eu tô com meu filho doente, eu não vou poder estar aí. Tá bom. Então, de verdade, na dificuldade é que você vai entender quem são os seus amigos. Não é na riqueza, quando você paga cerveja para todo mundo, quando chama todo mundo para ir na sua casa comer churrasco. Fique pobre para você ver. Não é? Vem cá, Vanderlei. Tem alguém que levantou a mão aqui também, o André, o Valdiner também. Vai lá, fala, Sônia. É só uma colocação. Eu entendo, quando fala aqui nessas duas perguntas de afeição, eu queria até colocar para você, eu entendo afeição como alguma coisa assim que já passou desse sentimento de posse, de amor próprio, de interesse físico, da paixão. Vamos sair da paixão, mas vamos para o interesse físico puramente material. A afeição, para mim, já seria tanto aqui encarnada como desencarnado, não espírito puro, que é 1%, né, que a gente encontra aqui ainda, e em missão. A gente vê lá os que vêm para tirar o companheiro querido da lama e tentar ajudá-lo. Mas quando eu acho que já existe afeição, já seria, na minha maneira de entender, um nível espiritual já um pouco melhor, em que tem, como você está falando aí, a maturidade, que às vezes nem sempre se tem na juventude, se tem mais para frente um pouco, o ideal é mais cedo, para não fazer o julgamento daquela beleza só que desaparece na hora do aperto. Juliana, coloca para mim no dicionário a palavra afeição, para a gente poder ver um pouco do seu significado. Não tem o outro dicionário? Porque esse vem com poucas opções. Veja se tem o outro Aurélio. Vai nos programas. Lá em cima, Aurélio, século 21. Isso. Vamos ver se ele nos dá outras acepções. Esse dedinho que está aí, na tecla, o quarto botão. Aí, escreve, por favor, afeição com C cedilha. Bom, tudo bem, ele já entrou. Bem,
dentro da definição, Sônia, de afeição que o dicionário do Aurélio nos apresenta, nós temos o quê? Sentimento de apego sincero por alguém ou algo. Carinho, amizade, afeiçoamento. Segunda opção, né? Segunda definição. Inclinação, pendor. Terceira, conexão, ligação ou relação. A palavra, portanto, ela não designa uma coisa específica, uma coisa que não possa ter graduações. Então, você vai encontrar afeição até no mal. Não é? Você encontrará pessoas que se afeiçoam porque são más e gostam uma da outra porque compartilham dos interesses inferiores. Como você vai encontrar afeição entre os santos, os seres elevadíssimos que também se unem, têm este sentimento de apego sincero por alguém ou por algo em função de virtudes. Então, existe nesta coisa que você está citando graduações. Por isso é que ela se põe dessa maneira. Tá certo? André tinha uma pergunta? Sobre essas afeições também, uma coisa que está no mundo hoje atual, que também já aconteceu vários fatos, tudo, é sobre esse caso mulher com mulher, homem com homem, esse tipo de afeição, como que é aceito pelo Espiritismo? Bom, você está citando uma situação que tem chamado muita atenção na mídia e que, dentro da visão dos preconceitos humanos, representa uma longa história de comportamentos tidos como adequados ou tidos como inadequados. Exatamente por causa da afeição é que nós encontramos a possibilidade das pessoas relacionarem-se em relações homossexuais. É exatamente por haver entre aquelas, quando isso não é um exercício puramente de interesses materiais, porque existem diversos tipos de relacionamentos homossexuais, baseados em diversas fundamentações. Existem os que se relacionam assim por aventuras, porque querem conhecer o que é aquilo. Existem os que querem ganhar dinheiro e, portanto, vivem isto. Existem os que acabam se entregando aos prazeres do sexo, do heterossexo, e esses prazeres vão, como as drogas, não é? Vão criando aquela sensação de entorpecimento, e a tolerância às drogas vai exigindo drogas diferentes, e então as pessoas partem para o bissexualismo, para o homossexualismo, para também viverem essas emoções. Mas existem aqueles que se relacionam por terem encontrado em outra pessoa uma sintonia de entendimento, de carinhos, que às vezes não encontraram com pessoas do sexo oposto ao dele. Dentro da visão espírita, nós aprendemos que existe uma motivação para que nós estejamos em sexos específicos. Que haja o masculino, que haja o feminino. E que há, em algumas circunstâncias, necessidades de vivermos em sexos invertidos para aprendizado de certas lições que nós deixamos para trás em outras vidas, ou por causa de abusos, de excessos que nós cometemos em desrespeito àquele sexo que a gente vilipendiou explorando. Então nós renascemos nele para ver como que é um indivíduo que tem a característica dominante masculina, que exerceu essa potencialidade viril em desrespeito ao sexo feminino em uma vida, precisando renascer agora com toda a sua carga de virilidade num corpo de mulher. E então sentir o que uma mulher tem que passar, aquelas coisas que são experiências de crescimento. Mas, se em algumas religiões, não é? Existe uma intolerância e um desrespeito em relação a pessoas que escolhem viver isso de uma forma sincera, real, verdadeira, nós aprendemos com Jesus
que nós devemos ter para com nossos semelhantes o amor que nós gostaríamos que nós recebêssemos. E então, por causa desta visão cristã, dentro daquilo que a doutrina espírita entende do relacionamento, a postura deve ser a de respeitar a escolha que cada um fez. Naturalmente, nós vamos aprender com as lições espirituais que isso tem consequências. Existem consequências para quando você, como heterossexual, abusa do sexo. Desrespeita o seu semelhante, desrespeita a sua parceira, desrespeita o seu parceiro. Que não são diferentes da relação homossexual vivida em desrespeito. Do mesmo modo, se aqueles dois seres que resolveram unir-se em uma relação homossexual estão infringindo algum compromisso que deveriam estar enfrentando sem a referida união, eles serão responsabilizados mais adiante. Mas, dentro da visão cristã, que a doutrina espírita interpreta como respeito ao seu semelhante, como respeito às escolhas que cada um faz, é muito mais adequado que duas pessoas do mesmo sexo, que convivem e se amam e se respeitam, vivenciem, do que um casal heterossexual que se agrida, que se desrespeite e que seja um péssimo exemplo daquilo que deveriam estar vivendo com decência. Não há diferença dentro dessa visão para o entendimento que nós devemos ter com uma pessoa que cometeu um delito, um crime. E nós não estamos aqui em absoluto comparando a união homossexual com algum tipo de crime. Mas nós aprendemos que a pessoa que na rua se desajustou, surtou, cometeu uma atrocidade e foi presa, ela tem que pagar por aquilo que ela fez. Mas nós visitamos a cadeia, nós vamos saber se ela precisa de ajuda, nós vamos tentar ajudar aquele ser a se reerguer. Uma pessoa que ficou doente, que era sua amiga, e que de repente contraiu uma enfermidade, e você tem medo de se contaminar com ela, você não é amigo dessa pessoa se você largá-la, se você não tomar uma atitude para ajudá-la. E então o cristianismo faz Jesus ir ao leproso, não espera só que o leproso venha. E aí Jesus o atende assim: vem cá que eu vou curar sua lepra, vou tentar. Portanto, essa forma de entender as opções das criaturas, e obviamente cada um de nós vai ser responsável pela escolha que tiver feito, é a visão que a doutrina espírita, na minha interpretação, tem destas situações que têm sido expostas na mídia como algo normal, como algo assim, até enaltecido, mas que obviamente representam um compromisso para aqueles que forem viver isto numa situação que possa eventualmente estar, vamos dizer, contrariando certos compromissos que essa pessoa assumiu no passado. Ela poderá ter que refletir no futuro os equívocos cometidos em uma relação que ela não conseguiu resistir. Tanto quanto um heterossexual vai ter que ver no seu futuro refletido pelos desajustes que cometeu no presente, quando deveria aprender a conter-se. Então, a lei é para todos. E a infração da lei é para todos também. A única coisa é que, sem estimular, dizendo que isto é o melhor, no cristianismo espírita, desde que todos se respeitem, desde que todos tenham uma conduta decente, nos lugares onde elas se reúnem, são irmãos nossos que de nós merecem o mesmo respeito que qualquer criatura, que nós esperaríamos ter de qualquer pessoa. Nós não somos juízes da consciência alheia. Nós não temos o direito, errados como somos,
de dizer que alguém não está adequado. Porque hoje nós estamos vivendo em uma situação que já é diferente do psiquismo que existia há 200 anos atrás. O psiquismo de hoje, na evolução dos espíritos, coloca os seres já em uma outra etapa, não de homossexualidade, mas em que as experiências como homem e mulher, que nós já tivemos em inúmeras vidas, fazem André Luiz, por exemplo, dizer no livro Missionários da Luz, que, psicologicamente falando, não existe na Terra de hoje ninguém que seja 100% masculino ou 100% feminino. Não há. Ninguém. Isso não quer dizer que quem nasceu como homem pode sair todos eles andando de saia por aí a hora que quiser. Não. O que se está dizendo é que no processo de construção da identidade espiritual, onde não há sexo, nós já passamos muitas encarnações desenvolvendo lados do psiquismo masculino e passamos muitas também vivências na questão do psiquismo feminino para ver um equilíbrio em nós dessas duas vertentes. Portanto, é algo que nós estaremos aprendendo a crescer, mas toda atitude preconceituosa, ela é uma demonstração de imaturidade, de imperfeição, do nosso atraso. Por isso é que, na doutrina espírita, eu não encontro outra maneira de observar o respeito que nós devemos ter para quem quer que seja. Algumas pessoas mais pudicas costumam dizer, mas aquele casal lá vem aqui, eles são marido e mulher. Mas sabe, aquele outro lá é ladrão e vem aqui. Sabe aquele outro ali? Trai a esposa. Aquela trai o marido com o vizinho. Aquele outro ali é mentiroso. Aquele outro ali está roubando os funcionários dele do dinheiro que devia estar pagando como salário. E eles vêm aqui. A casa do Senhor não é para os puros, não é para os santos, não é? O cristianismo não é feito para os que só acertam. Ele existe para exatamente fazer melhorar os que erram. E nós erramos em todas as áreas. E cada um é responsável pelo equívoco que comete. Portanto, a doutrina espírita explica como funciona o mecanismo. Seja do pecado, do erro na droga, do erro no roubo, da violência, seja na conduta afetiva com as pessoas com quem a gente convive. Somos livres para escolher o que queremos e responsáveis por aquilo que vamos ter que colher. Certo? Bem, nós vamos aproveitar para deixar aqui a pergunta da semana que vem, viu, Tomé? A 298. Nós vamos aproveitar o tempo que nos resta, e não é muito, para tentar responder as perguntas dos ouvintes que aqui chegaram para nós. A Marinalva do Rio de Janeiro quer saber: como nossos inimigos nos reconhecem se estamos com uma roupagem carnal? Será pela nossa conduta moral? Marinalva, essa é uma coisa interessante. Alguns espíritos estão mais sujos do que pau de galinheiro, que se não forem conduzidos para o processo reencarnatório, eles serão massacrados pelos seus perseguidores. Em alguns casos, Marinalva, a reencarnação é um processo de esconderijo daquela entidade, dos seus perseguidores, dos seus algozes. Às vezes nascem em corpos mutilados, em corpos irreconhecíveis, em lugares totalmente isolados, porque é uma reencarnação de expiação. Porque não se trata de uma boa pessoa. Alguém que tem tanto perseguidor assim, não é porque é o Elvis Presley, que tem um monte de fã correndo atrás dele. É porque é alguém endividado até a raiz do cabelo, que para conseguir um pouco de sossego, o mundo espiritual consegue uma reencarnação dessas em algum canto, e todo mundo aí fica procurando: cadê o cara? Cadê o cara? Ninguém, onde é que você viu?
e por alguns anos ele fica mergulhado na carne em um corpo irreconhecível. No entanto, existem processos de crescimento no corpo físico que em determinado momento podem revelar o espírito. Enquanto criança, enquanto naquele estado preso ao corpo físico, esse espírito está encarnado e está na vigília. Mas quando ele dorme, ele deixa o corpo e ele volta para o plano espiritual. E nesses momentos, quando ele deixou a fase infantil e que ele já volta a estar em uma condição mental própria daquele ser que já no passado cometeu aqueles equívocos, quando ele sai do corpo, ele pode ser encontrado pelas entidades que o perseguem. Então é um período de repouso. Conta-nos isso também Sueli Caldas-Schubert. No livro que eu indiquei semana passada e que o Waldiner não encontrou, Semeador de Estrelas, quando Divaldo relata uma situação vivida com um espírito que ele recolhe na mansão do caminho e que está muito doente, ele tem que cuidar dessa criança e ele fica uma noite inteira em vigília num hospital, dormindo ao lado da cama do menino para doar fluido vital para ele. Essa criança está agonizando praticamente. É uma criança negra, uma criança feia, horrível, do ponto de vista da aparência. E que Divaldo tenta fazer tudo o que pode. E então, no meio da madrugada, conta Divaldo, ele começa a ver uma luzinha vindo por baixo da porta, assim. Uma luz que vai aumentando, terrivelmente. Clareia o quarto antes de a porta se abrir. E então, alguém passa pela porta. É um espírito extremamente luminoso. Uma alma daquelas de encantar qualquer um que tivesse capacidade de vê-la. E então Divaldo naturalmente entende que aquele espírito vem atendendo suas preces para ajudar a criança. E a entidade sorri para ele, vai até a criança, aplica passes magnéticos por uns 15, 20 minutos, sem falar nada. Depois, volta-se e Divaldo então começa a conversar mentalmente com ela, depois que a criança já se reequilibrou, que o organismo voltou a funcionar com serenidade. Aí ela começa a contar que ela havia sido mãe daquele menino. Há 300, 400 anos atrás. Ele era o fulano, ele era da corte de não sei que país, e ela cuidava dele, mas ele cometeu muitos delitos. E então aquela reencarnação agora nesse corpo era um processo de fugir dos seus algozes, até que ele recuperasse um pouco do equilíbrio. Aí então Divaldo, emocionado, e ele vê, quando o menino se acalma, e o perispírito do garoto sai do corpo, ele já não tem mais aquela idade pequenininha de alguns 1 ou 2 anos, ele se apresenta para Divaldo como um garotinho de 8 anos, vestido à moda antiga, daquele jeito que ele era. Aí Divaldo fala para ela, puxa vida, que bacana, mas por que a senhora não chegou mais cedo aqui? Eu estou aqui gramando o tempo inteiro, só agora que a senhora veio cuidar do seu filho? Aí ela sorri para ele e diz, é que antes, meu filho, eu passei em todos os quartos desse hospital para cuidar de todas as outras crianças. E foi só agora que eu pude vir aqui. Então, Marinalva, essa é uma das lindas lições que nós encontramos nos ensinamentos do mundo invisível e das experiências do nosso querido Divaldo Pereira Franco, falando sobre por que motivo. Às vezes, nós temos que encontrar crianças renascidas em corpos disformes, motivados exatamente como um processo de isolamento dos seus adversários, tá bom? Mas tem outras, viu, gente? Tem outras histórias nesse mesmo livro, muito bonitas a esse respeito. A Silmara de Indaiatuba, meu marido às vezes vê entidades em casa, na rua, em qualquer lugar. Ele passa mal e começa a tremer. A última vez que isso aconteceu, depois de eu fazer orações, ele se acalmou e dormiu. Depois me contou
que ondas de choque corriam por seu corpo. O que posso fazer para ajudá-lo? Pois ele disse que eu não sei nada para poder ajudar. Bem, Silmara, o que você pode fazer para ajudá-lo, neste caso, dessa última frase aqui que você está dizendo, é deixá-lo sofrer. Porque se ele acha que você não sabe nada para ajudá-lo e quando você fez a prece, ele se acalmou e dormiu, ele já viu que você fez alguma coisa em benefício dele. E se ainda assim ele não te respeita, ou ele não acha que você tem alguma coisa de bom para fazer, deixa ele sofrer. Quando ele estiver bem sofrendo, aí ele fala assim, ai, ô Silmara, dá um jeito aí, faz aquela reza boa que você faz para mim. Ah, você quer? Eu vou fazer. Agora, independentemente disto, eu acho que é interessante você consultar pessoas aí na sua cidade que possam te ajudar no entendimento dessas relações, porque você não diz qual é a sua religião nem a religião do seu marido, mas o conhecimento dessas causas poderão ajudá-lo a entender o funcionamento desse mecanismo, que parece ser um processo de percepção mediúnica desajustado. Mas, enquanto ele também não desejar, é complicado, eu sei que é complicado para você. Ore por ele, ore para que ele possa sofrer rapidamente bastante, para ele acordar. Porque o bom senso, às vezes, não é suficiente, a pessoa não quer, não aceita. Já que você não pode ajudar, quem sabe você fala, ó, então conversa com fulano, seu amigo é espírita, ele pode te ajudar. Quem sabe? Santo de casa não faz milagre, mas às vezes ele pode escutar você e procurar alguém. Em contrapartida, você continua pedindo a Deus por ele, pedindo a Deus para que possa ajudar as entidades que estão despertando a visão do seu companheiro para o lado espiritual da vida. Não dizemos que você não deve fazer nada por raiva dele, não. Não dizemos que você deve deixá-lo sofrer por uma questão de se vingar, não. Mas o que você pode fazer? Bater nele para ele acreditar que você pode ajudá-lo? Tá bom, eu não faço nada. Eu vou continuar rezando por você. Faz a sua prece lá, deixa ele sofrer. O mundo espiritual sabe apertar o laço. E na hora certa, com a sua ajuda, você poderá encaminhar para um determinado ambiente que seja útil para a recuperação dele, tá bom? Em contrapartida, você pode procurar, você deve procurar aí em Indaiatuba alguma instituição que te dê orientações, que te faça ler alguma coisa que dê esse respaldo para o entendimento de vocês dois, tá bom? Muito obrigado, Silmara, um grande abraço. Nós estamos com o nosso tempo totalmente esgotado. Ainda temos algumas perguntas que chegaram, que nós não vamos responder hoje. Vamos responder na próxima semana, porque não queremos passar do horário como nós já passamos nesse instante. Portanto, eu peço desculpa aos que fizeram perguntas, a Márcia, a Raquel, que na próxima semana nós estaremos nos ocupando destes assuntos, tá bem? Vamos deixar então as nossas preocupações, vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor, por mais este dia, pela alegria de estarmos envolvidos pelas vibrações do Teu carinho, na construção de um mundo diferente, que nasce no aprendizado, no estudo, e que depois se consolida em nossas atitudes. Que todos possamos entender que só seremos diferentes quando nos alimentarmos de coisas diferentes e melhores. Por isso, é que para nós é tão especial esse momento, quando, através do Livro dos Espíritos, todos nós podemos meditar sobre as leis do mundo invisível, sobre aquilo que de verdade corresponde ao caminho, ao mapa, à rota que direcione melhor os nossos passos.
Agradecemos pela companhia dos Espíritos generosos que constantemente nos amparam, que trazem sua inspiração, ao mesmo tempo que nos protegem da nossa ignorância, tentando nos inspirar, nos dar ideias renovadas, para que a ação que vamos adotar seja aquela que produza os melhores efeitos e que nos comprometa da menor forma possível com o mal, com o equívoco. Agradecidos, portanto, nós te oferecemos a prece com a qual nos irmanamos a todos aqueles que nesse instante assistem o estudo em sua casa, no Brasil e em tantos lugares do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a nos sentirmos nesta família, unidos em ideal, para vivermos aquilo que um dia será compreendido e vivido por toda a humanidade. Pai nosso,